Oi, gente! Estamos começando mais um Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher, com temas que você gosta de ouvir e de assistir. Hoje vamos falar sobre um tema muito comum na casa dos brasileiros: a educação dos filhos. Você conhece o termo disciplina positiva? Diferente, né? Mas para ficar por dentro desse assunto, o Virtuosa recebe a psicóloga Patrícia Ragoni. Temos também hoje dicas de moda com a consultora de imagem Fernanda Fontes, que fala das franjas que dão um toque de personalidade aos looks. No quadro Arquitetura e Decoração, Estela Neto mostra o que não pode faltar na decoração da sua sala. Então, vem comigo que o Virtuosa já está no ar. A educação infantil é um tema que precisa ser discutido e estudado pelos pais. Com certeza, várias famílias sentem necessidade de buscar algum tipo de ajuda e a disciplina positiva pode ser uma opção. Roda VT. Birras, choros, malcriação e muita manha. Qual a fórmula para educar crianças e adolescentes sem traumas e frustrações? Uma boa opção é a disciplina positiva, que utiliza técnicas e ações que facilitam este processo. Disciplina positiva é um conjunto de ações baseadas em princípios educativos que são disponibilizados aos pais e professores para que possam ter o melhor sucesso possível nas suas intervenções. Corrigir os filhos é uma atitude que gera muitas dúvidas e insegurança aos pais. Algumas técnicas aplicadas corretamente contribuem para estimular os comportamentos desejáveis e desencorajar os indesejáveis. Quando uma mãe, por exemplo, percebe que o menino faz melhor o dever de casa, tá? Quanto mais vezes ela entra para estimulá-lo, significa então que a entrada dela, a adição da presença dela é um reforço positivo. Para Luísa Cataldo, a disciplina positiva foi mais que um aliado na hora de acertar os pontos na educação de Luiz Augusto, de 6 anos, que tinha dificuldades em realizar as atividades na escola e em casa se sentia o centro das atenções. Sempre quando ele faz uma coisa certa, eu procuro validar ele, falar: olha, meu filho, parabéns, continue assim, né? Você está brilhando, você vai conseguir, você é incrível. Então, assim, ele vai sempre querendo mais e querendo ser melhor. E a questão do pai, quanto mais presente, né, ele está junto com ele, mais ele sente importante. Então, Luiz Augusto está se sentindo muito importante, assim, com a maior presença do pai. Já para Marcelo Cataldo, pai de Luiz Augusto, a inclusão da disciplina positiva veio trazer mudança para ambos, sendo que antes do tratamento a figura paterna não existia dentro de casa e parecia que pai e filho viviam em mundos diferentes. Quando Luiz Augusto começou a participar e a gente começou a ver mudanças nele, isso me chamou muita atenção para eu também estar mudando. Então eu falei, eu que tenho que mudar, e aí eu comecei a me disciplinar mais. Por exemplo, sexta-feira, agora na parte da tarde, é para ele, eu não trabalho mais na parte da tarde da sexta-feira, fiz esse compromisso comigo mesmo de estar dando essa atenção para ele, e realmente eu passava pela casa e não era enxergado dentro de casa. Então alguém passou aqui, mas se é meu pai, ou se não é, ou se é a pessoa que traz o dinheiro, ou se não é, isso era uma coisa assim, meio... Passou alguém aqui. E quando eu mudei, tudo mudou a meu favor. Para os pais de Luiz Augusto, a utilização das tarefas da disciplina positiva trouxe maturidade e transformou o comportamento de Luiz Augusto dentro e fora de casa. Mas para ele, o que foi aprendido? E tem hora para tudo, tem hora para fazer xixi, fazer cocô, ir para a escola, assistir televisão, jogar joguinho, essas coisas.
A integração familiar é um tópico fundamental para que a disciplina positiva aconteça. A presença dos pais é indispensável. Mesmo que o tempo seja curto, a qualidade da convivência deve prevalecer. Meu amor, vem cá, dá um beijo na mamãe. Dá um abraço na mamãe. Da educação dos filhos depende a qualidade de uma geração inteira. Olha que responsabilidade. O futuro de uma humanidade está dentro de casa. E é por isso que a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, Patrícia Ragone. Presta atenção. Bem-vinda! Muito obrigada por ter vindo. Entra, fica à vontade, senta. Patrícia Ragone tem presente? Tem, para você com todo carinho. Meu livro gente. Laços, sobre orientação familiar. Dá uma olhada, gente. Olha que lindo. Muito obrigada. Sobre família, isso que a gente está aqui tendo o privilégio de ter você para nos dizer um pouquinho sobre exatamente isso. Disciplina positiva na família, ali na criação dos filhos. Explica pra gente, o que é isso? A disciplina positiva é um guia de orientação, é um princípio filosófico que faz com que nós eduquemos a partir do foco do positivo. Ao invés de nós pensarmos em corrigir o comportamento negativo, a gente primeiro faz a sustentação da estimulação dos comportamentos positivos. Como um reforço. Exatamente. Vê que está bom, diz que está bom sempre até dar uma equilibrada no que está ruim. Perfeito. Sabendo que todos nós temos nossos pontos de forças e fraquezas, mas são pais que predominantemente vão ter os olhos voltados para as forças. Eu acho que criar filho, a gente tem que ter muito amor, sabe? Amor e paciência, que eu acho que é isso que a gente vai conduzindo e mostrando, dando exemplo, né? Acho que não é nada impossível, não. Quando acontece alguma coisa de negativo, como é que eles podem se posicionar nesse momento do negativo? Bem, na hora que aparece o negativo, ter sempre o cuidado de não focar como se fosse um traço de personalidade, como se fosse um rótulo, né? Mas muito pelo contrário, Aquelas como um frases, comportamento. Você sempre faz isso, menina, essas Isso, coisas? mas muito mais como um comportamento a ser revisado, como algo temporário, como algo específico. Então, sempre fazendo valer a pessoa, né, como a disposição para crescer, para estimular, para ser boa, para poder alcançar níveis cada vez melhores de vida. Mas, então, para que isso possa acontecer de uma forma bem efetiva, os pais precisam tomar cuidado com as palavras, o jeito de falar, é isso? Não resta dúvida, porque as palavras, elas determinam as nossas formas de pensar. E nós somos o resultado do que pensaram sobre nós e sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, quanto mais os pais tiverem cuidado com as palavras, eu costumo dizer que as palavras são como as flores. É preciso que nós saibamos aonde nós vamos colocá-las para que elas floresçam. Eu acho que a gente tem que pensar mais quais valores a gente tem que mostrar para eles, né? Os reais valores de uma pessoa, com caráter de uma pessoa. E hoje em dia está tudo tão perdido, né? Os valores estão tão trocados, as pessoas estão perdendo a gentileza, a educação, por qualquer motivo. Então, acho que tem que ter muito cuidado, principalmente com o que a gente transfere para eles dentro de casa, principalmente. Agora, por exemplo, eu fui educada com a enérgica palavra, mas também apanhei de vez em quando. Como é que é essa história da disciplina acontecer batendo ou não? É correto bater na criança ou não? Como é que é isso? De todos os recursos, é o menos efetivo. Então, preferencialmente que não batamos, tá? Até porque o bater faz com que a gente adube uma corrente muito mais de violência. Entendi. Nós desenvolvemos neles sentimentos, por exemplo, de injustiça e que vai na contramão da disciplina positiva. Entendi. Que quer sustentar a autoestima. Patrícia, eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe às vezes me fazia ficar de joelhinho dobrado, virado para a parede, falava assim, fica aí pensando um pouquinho, fica pensando. Mas isso há muito tempo atrás, não vou dizer quanto. E, de alguma maneira, eu internalizei que eu precisava pensar quando eu fizesse alguma besteira. Como é que a gente pode aprender a dar um castigo inteligente para a criança? Ao invés de colocar a criança de joelhos, porque o joelho tira o conforto, tira a capacidade reflexiva melhor, né? Que coloquemos na cadeira do pensamento, que retiremos do ambiente. Em um lugarzinho. Claro, estrategicamente falando.
Então tem passos para Agora, isso. claro que também as pessoas às vezes querem que uma criança de 2 anos dê conta de pensar. Uma criança não dá conta de pensar. Então, quer dizer, você satura o recurso. Entendi. Né? Quer dizer, uma criança de 2 anos, ela tem que ser retirada da situação que estimulou o comportamento negativo. Diferentemente da criança de 8 para 10 anos, que está com uma capacidade reflexiva muito maior, aí sim, você coloca para pensar, para que depois você dê a ela a condição de poder voltar até você e poder te responder. Diferentemente de como você fez, como que você poderia ter feito? Porque é importante que pensemos que o castigo não é só para poder punir daquela situação, mas muito mais para poder prevenir novos comportamentos. A parte de educação em si, eu penso que as unidades de ensino têm julgado cada vez mais a carga para cima da família. Eles têm atribuído mais obrigações aos pais, em casos para casas, do que a própria escola. E a gente sabe que o modelo, né, o exemplo é a estrutura máxima da educação, o exercício da coerência. Não adianta você, né, querer que sua criança desenvolva a fraternidade com o irmão se você não é exemplo vivo disso. Então, os pais podem ser a referência do limite, de uma educação completamente inteligente, de uma punição inteligente, mas principalmente que a coerência seja a força máxima nessa educação. Agora, o que não quer dizer também que por conta dessa super responsabilidade dos pais em educar, que eles hoje fujam dessa responsabilidade. E queiram agradar demais, né? Isso. Agora, a gente sabe também que, embora ela seja muito importante, nós temos também o perdão, nós podemos também perdoar a nós mesmos, como nós podemos chegar perto do nosso filho e dizer, olha, peguei pesado, ou falei de uma forma que eu não deveria, me perdoe por isso, vou tentar fazer diferente. E aí, com isso, você também desenvolve o que eu acho que é muito importante, que é o exercício da flexibilidade, que é o direito da pessoa de começar num momento diferente, tentando fazer de uma forma melhor, que é o que move o ser humano. Gente, Patrícia Ragone, olha, eu queria uns 5 dias só para ficar fazendo perguntas para ela. Muito obrigada, me coloco à disposição. Muito Ziza, obrigada. Muito obrigada a você, viu? Vindo. Prazer revê-la. Prazer né? pra E mim a todos também. eu desejo aí um caminho abençoado com os filhos e que reforcemos esse terreno cada vez mais. Isso mesmo, tá vendo, gente? Uma mulher virtuosa. Para você que está acompanhando Virtuosa, fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o Virtuosa, um programa que quer falar o coração da mulher. E agora nós vamos conversar sobre moda. Você gosta de franjas? Já vestiu algum look que tenha movimento? Então agora vamos assistir o quadro com a consultora de imagem Fernanda Fontes. Acompanhe! Olá, meu nome é Fernanda Fontes, sou consultora de imagem. Hoje falaremos sobre franjas. Elas nasceram na década de 1920, devido à natureza da dança Charleston, a qual era essencial que as dançarinas tivessem as pernas livres para o molejo, como as melindrosas que usaram e abusaram de vestidos curtos, com saias franjadas. Ainda nos dias de hoje, as franjas continuam dando o que falar e são uma das tendências que permanecerão por muito tempo. Vindas em todos os tamanhos, cores e lugares, elas proporcionam um efeito de volume e movimento, com o estilo folk, que é a mistura de estilos que abusam de franjas e traços étnicos. Elas aparecem nos sapatos, nas barras dos vestidos, nas saias e blusas. Vale a pena investir nesse hit. Vamos ver? Este vestido é um luxo, na cor branca, bordado nos ombros no tule, com pedrarias prateadas formando flores. As franjas na vertical alongam a silhueta. Finalizamos o look com sandálias e clutting prateada, delicadeza e sofisticação em uma só peça. Este look é composto de 2 peças.
uma saia com franjas na vertical e na horizontal, nas cores nude e lilás, no degradê. Com uma blusa cor de pele em seda com gola em V, que valoriza a cintura, juntamente com o colar longo, que tem o mesmo poder de alongar a silhueta. As pérolas do colar saem do seu lugar comum, modernizando o look. Nos pés, ela calça um pipitu, meia pata que são mais confortáveis. Curtiram muito? As franjas não são puro charme? Tentem vocês também. Até o próximo quadro de moda. Saber se vestir bem nos dá mais segurança em qualquer situação, não é mesmo? Bom, agora é a vez de Estela Neto no quadro Arquitetura e Decoração. E o tema de hoje é o que não pode faltar na hora de montar a sua sala. Conta pra gente, Estela! Olá, tudo bem? Meu nome é Estela Neto, eu sou arquiteta e a gente vai conversar sempre sobre casa ou sobre o seu lugar de trabalho. O importante é a gente pensar nos nossos espaços e como que a gente vivencia eles. Hoje a gente vai conversar sobre salas. Sala é um espaço tão importante da nossa casa, né? Às vezes ele não tá tão bonito, ou se não, esse espaço não é muito aproveitado. Então as minhas dicas hoje vão ser para você deixar a sua casa linda e muito funcional. A gente vai conversar sobre iluminação, tapetes e adornos. E a gente vai começar falando sobre iluminação. Sabe o que é minha grande dica? Que você não use esse espaço como se ele tivesse só um jeito de usar. Ao contrário, pensa em cenas diferentes para cada uso diferente. Vou te explicar melhor. Um jeito de usar para jantar, um jeito de usar para quando você der uma festinha, um jeito de usar para leitura, enfim. Se você potencializar a sala, se você der a ela condições de usá-la de vários jeitos, ela não vai ficar aquele lugar abandonado da sua casa e a iluminação pode te ajudar muito nesse intuito. Sala, às vezes fica pouco acolhedora, sabe? A cozinha é sempre um lugar mais quente. O quarto também a gente usa uma decoração mais gostosa, mas muitas vezes eu chego na casa do cliente e a sala é fria, não convidativa. Às vezes é até linda, mas não convidativa. Então o tapete, ele funciona como um amigo nosso nessa questão da decoração das salas. Você pode trazer um pouco de calor, um pouco de aconchego, ainda deixando o espaço super bonito. Nesse projeto especificamente, a gente usou um quilim, que é um tapete marroquino, e tem a ver com a história dos moradores, porque eles trouxeram de uma viagem. Isso é uma dica tão legal, que a sua decoração tem a ver com o seu jeito. Às vezes o que é bonito na minha casa, o que faz sentido para mim, não faz sentido para você, porque não tem a ver com o seu repertório estético, com as suas vivências, com as suas viagens, enfim, com as coisas que você já presenciou. Sabe, aí na sua casa não tem um lugarzinho que você possa colocar um tapete novo, às vezes com cor, às vezes neutro, às vezes como esse quilim com uma estampa mais étnica, não importa. O que importa é que tem a ver com o seu jeito de viver e o da sua família. Outro item super importante na hora da gente fechar a decoração da sala são os adornos. Muita gente pensa que depois que já mobiliou, que já fez a obra, que já iluminou, que já pôs tapete, está tudo pronto. E não está. É tão engraçado porque as pessoas já investiram a maior parte do dinheiro no projeto, né? Já fizeram toda a obra, já adequaram todo o espaço, mas se eles não adornarem, aquele final, aquela cara de casa linda não acontece. Então eu vou te ajudar a fazer uma espécie de curadoria desses adornos. O que eu indico sempre é que você faça um mix, que junte peças que tem a ver com a sua história, com as outras casas que você já morou, com as coisas que você já viveu, quem sabe até uma herança, uma peça que era da sua mãe, da sua avó, junto com coisas novas.
que tenham a ver com o seu hoje, com a ver com o seu momento, com a casa que você quer que tenha uma carinha de nova também. Então, o que as pessoas gostam quando elas chegam na casa das outras é entender aquilo que é significativo para você. E isso com certeza vai ser bonito, não tem jeito de não ser bonito. Então, minha dica é colocar coisas que tem a ver com a sua história, fazer um mix de coisas antigas, a ver com as suas vivências anteriores e com as coisas novas que tem a ver com o momento que você está passando e mostrar para o outro quem você é através do espaço da sua casa. Eu espero que as dicas tenham sido boas, que você se sinta inspirado e inspirada a fazer uma casa mais bonita, mais feliz e mais funcional. Um beijo grande! Hoje o nosso tema foi educação. Talvez a maior graça que eu tenha recebido dos meus pais tenha sido uma só: a confiança. Quando eu era pequena, minha mãe rezou por mim e fez uma oração muito interessante. Ela pediu a Deus que nunca nenhuma mentira guiasse o meu caminho e que eu fosse livre, tanto da mentira dos outros quanto da minha própria. Oh, oração bendita, não é que funcionou? É uma luta, escolher pela verdade sempre. Mas essa foi a grande disciplina positiva da minha vida. Amar a verdade, acima de tudo, mesmo que doesse, mesmo que fosse difícil, mesmo que as portas fossem fechadas e as janelas também, mesmo que as caras feias chegassem, mesmo que não gostassem muito de mim quando eu dissesse realmente o que eu pensasse. Mas eu entendi que essa era a minha porta estreita. E essa era a única porta que tinha o meu próprio tamanho, feitinha para mim. E é por isso que eu considero os meus pais os meus melhores amigos. Agora eu tenho um no paraíso e uma aqui. Então eu estou bem servida, muito bem servida. Para você pensar em como educa os seus filhos, em como foi educado, ou como ainda pode se educar. Porque além de preparar um caminho para os seus filhos, o seu continua aí, para você continuar a ser bem educada e muito. Em nome dos meus amigos, dos meus pais. Para ser lembrado é bom lembrar, para ser amado é só amar, para ser esquecido e esquecer é só preciso perdoar, para ser recebido e passar bem é preciso amigo e querer bem, para se ter história é bom sonhar, um sonho faz a gente caminhar, um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde, silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde, silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Para dar risada é bom saber, todo mundo erra e vai crescer. Se for convidado pra amar, é preciso alimentar. Pra se ler mensagens, enviar. Pra sorrir de graça, se entregar. É preciso história e muito mais, perdão, estrada e muita paz. Mesmo se a gente se esconde, silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde, silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente
faz a gente renascer.